E também 1 Timóteo 2,5? Muito bem. Então vamos ler todos juntos a classe. Deuteronômio 18, versículo número 15. Vamos lá? O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Vamos fazer novamente a leitura, mais forte agora. Vamos lá? O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Deuteronômio 18, 15. Vamos lá agora para 1 Timóteo 2,5. Acho que como o texto é pequeno, a gente pode fazer conjuntamente essa leitura. Vamos lá? 1 Timóteo 2,5. Todos juntos, a uma só voz. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mais uma vez. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Muito bem, que Deus nos abençoe também com a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, conforme nós falamos na semana passada, hoje a gente vai começar uma pequena série, vamos assim dizer, de estudos dentro da série que nós já estamos a considerar, que é sobre a pessoa, sobre a obra do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Conforme nós falamos na semana passada, a gente vai começar pelo menos uma série de 3 estudos que dizem respeito aos ofícios de Cristo, aos ofícios de Cristo. Antes de nós começarmos, propriamente dito, introduzindo assim a nossa palavra, eu queria saber dos irmãos, eu queria saber das irmãs, quem aqui já ouviu, já escutou algo nesse sentido? Em que sentido? Dos ofícios de Cristo, dos ofícios do Salvador. Escutou algum estudo, algum sermão, ouviu alguma palestra? Quem aqui? Levante uma das suas mãos. Ofício de Cristo. Muito bem. Então os irmãos perceberam, né? Pelo menos a grande maioria dos irmãos, das irmãs, ficaram com as suas mãos abaixadas. E quando eu faço essa pergunta, primeiramente é para a gente poder constatar esse fato. Que fato? É um assunto importante. Que fato? É um assunto essencial para a nossa fé. Ele tem implicações muito diretas em relação à nossa vida cristã, a nossa vida com Deus. E perceba que acaba sendo um assunto um tanto quanto desconhecido. Em segundo lugar, o nosso propósito em fazer esse questionamento é para que a gente pudesse ter essa noção, da noção dos irmãos em relação a esse tema, e a gente procurar trabalhar justamente dentro da sua base, dentro dos seus alicerces, para que assim a gente possa partir junto a uma compreensão básica, a uma compreensão comum. Então, eu espero em Deus que a gente possa fazer e chegar nesse objetivo a partir de hoje, se Deus assim permitir, do próximo domingo e do outro domingo. Pelo menos são 3 domingos que nós programamos para trabalhar essa faceta específica quando a gente considera a pessoa de Jesus, que é justamente dos ofícios do nosso Salvador. Então vamos introduzir a nossa lição, vamos já dar a nossa palavra introdutória e a partir disso a gente vai dando espaço aos irmãos para que os irmãos possam perguntar, possam fazer as suas observações e a gente poder interagir assim com os irmãos. Então, a título de palavra introdutória, o que é que eu queria falar? Meus irmãos, minhas irmãs, é comum na nossa vida aqui neste mundo, na nossa vida cotidiana, nós precisarmos, nós carecermos, nós necessitarmos de intermediários para determinado objetivo, para determinada finalidade das nossas vidas. Muitas vezes nós precisamos de determinadas pessoas para que elas possam nos auxiliar e assim elas possam funcionar como intermediadores para que nós possamos
Repito, alcançar nossos objetivos, alcançar as nossas finalidades. E quando a gente faz essa afirmação em relação à necessidade que nós temos de intermediadores, a gente pode pensar, por exemplo, na função, na ocupação de corretor de imóvel. Conforme nós sabemos, o corretor de imóvel, basicamente, ele funciona como um intermediário. Um intermediário entre aquelas pessoas que dispõem de imóveis, seja para vender, seja para alugar, em relação àquelas que precisam de imóveis, seja para comprar, seja para alugar. Então, via de regra, o corretor de imóveis, ele é como que um intermediário, juntando esses interesses dessas duas partes e facilitando, vamos assim dizer, todo esse processo. Então, é só para você pensar, é só para você considerar, conforme nós falamos, nessa necessidade que nós temos. Que necessidade? De intermediários em nossas vidas. E aí, meus irmãos, e aí, minhas irmãs, quando a gente pensa, e pensa, sobretudo no sentido espiritual, a gente percebe que essa necessidade, ela permanece. Na verdade, ela permanece e permanece ainda mais. Por quê? Dada a condição na qual se encontra o homem sem Deus. E como a Bíblia diz, o homem sem Deus, ele se encontra morto em delitos e pecados. Dada a condição de Deus, como um Deus 3 vezes santo, e a necessidade que o homem tem de se voltar para esse Deus, de manter comunhão com esse Deus, de ser salvo por esse Deus, para que esse processo ele aconteça, para que esse processo ele se dê, se faz necessário que nós tenhamos um intermediário, que não pode ser qualquer intermediário, que não pode ser qualquer mediador, porque tem que ser única e exclusivamente a pessoa de Cristo, o nosso Redentor. Na verdade, a gente pode concluir que Cristo, ele é o nosso elo de ligação entre o homem e Deus. Sem Cristo, o homem não pode ter acesso a Deus. Sem Cristo, o homem não pode desfrutar de comunhão com o Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, nesse texto de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo diz que ele, Cristo, é o mediador entre Deus e os homens. Foi por isso que Cristo se fez carne, foi por isso que Cristo assumiu a natureza humana. Ele já possuía, a segunda pessoa da Trindade, a natureza divina. Ele assume a natureza humana para poder ser de fato o nosso intermediador, o nosso mediador, o nosso intermediário. Então, não existe qualquer outro ser, não existe qualquer outra pessoa que possa cumprir esse papel. Somente Jesus Cristo, ele cumpre essa missão. Inclusive, lá na lição, na parte introdutória, no segundo parágrafo, na parte final do segundo parágrafo, a gente cita o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 24, a parte inicial do verso. Acompanhe aí, por favor, o que o autor sagrado fala em relação a Jesus Cristo, mostrando que ele é o nosso mediador, mostrando que ele é o nosso intermediário. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 24, parte inicial, a palavra de Deus diz: e a Jesus, quem? O mediador da nova aliança. E a Jesus, o mediador da nova aliança. Então, fica mais que comprovado, fica mais que provado, ao olharmos para a página ou para as páginas das Escrituras Sagradas, que Cristo, meus irmãos, que Cristo, minhas irmãs, é justamente esse intermediário, é justamente esse mediador entre nós e Deus. E aí, quando a gente considera essa mediação que Cristo faz como o mediador da nova aliança, a gente percebe, meus irmãos, a gente percebe, minhas irmãs, que Cristo ele realiza pelo menos três funções bem básicas, mas funções que são especiais. É daí onde vem a palavra ofício. E por isso que nós temos no título da nossa lição, os ofícios de Cristo. A palavra ofício, ela vem do latim, que significa officium, que no sentido direto significa dever, significa serviço, significa cortesia, significa favor ou significa ocupação. Então Cristo, ele desempenha esses três deveres
esses 3 trabalhos, essas 3 ocupações essenciais. Ele é o nosso profeta, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso rei. E ele só pode desempenhar essas 3 funções, profeta, sacerdote e rei. Por quê? Porque ele é o nosso único e suficiente mediador. Quando a gente considera nesses ofícios de Jesus Cristo, seja como profeta, seja como sacerdote, seja como rei, a gente chega à conclusão, meus irmãos, minhas irmãs, que esses ofícios, eles atendem a necessidades que nós temos enquanto pessoas. Por exemplo, nós temos a necessidade de um profeta. Para quê? Para poder nos corrigir. Para quê? Para poder apontar os nossos erros, para poder apontar as nossas falhas. Mas não só isso, a gente precisa de um sacerdote a fim de que possamos alcançar perdão. Mas não só isso, nós precisamos de um rei a fim de que ele venha conduzir as nossas vidas. Vocês percebem que cada um desses ofícios, cada uma dessas ocupações de Jesus Cristo, elas têm em vista uma necessidade pessoal que nós temos. Precisamos, repito, de um profeta para nos corrigir. Precisamos, repito, de um sacerdote para nos dar perdão para os nossos pecados. Precisamos de um rei para que ele possa nos conduzir. Então, é por causa disso que Cristo ele é o nosso profeta, Cristo ele é o nosso sacerdote, Cristo ele é o nosso rei. E quando a gente observa essa matéria dos ofícios de Jesus Cristo, a gente percebe que a sua origem ela é encontrada lá no Antigo Testamento. Eu não sei se vocês já pararam, eu não sei se vocês já refletiram, mas quando você lê o Antigo Testamento, você percebe que no Antigo Testamento se dava atenção especial a essas 3 funções: a função de profeta, a função de sacerdote e a função de rei. O profeta, ele tinha como missão trazer a palavra de Deus para o povo. O sacerdote, ele tinha como missão levar o povo diante de Deus, a fim de que Deus perdoasse os seus pecados. O rei, lá no Antigo Testamento, ele tinha como função conduzir o povo de Deus no seu caminho e na sua vontade. Então são as 3 funções mais especiais que nós encontramos lá no Antigo Testamento. Daí, meus irmãos, daí, minhas irmãs, Cristo ele exercer, melhor dizendo, essas 3 funções: a de profeta, a de sacerdote e também a função de rei. Mas aí você pode perguntar, mas qual é essa relação? Qual é essa relação de Cristo com essas funções? Que ele é o nosso mediador, nós já sabemos. Que ele atende às nossas necessidades, também nós já sabemos. Mas por que de maneira específica ele é o nosso profeta, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso rei? E que ligação há entre esses ofícios e o ensino que nós encontramos no Antigo Testamento? Aqui eu tenho uma curiosidade, que é extremamente importante para a gente poder entender esse processo. Conforme nós falamos, meus irmãos, conforme nós dissemos, minhas irmãs, existia essas 3 funções específicas lá no Antigo Testamento. Essas 3 funções especiais lá no Antigo Testamento: a de profeta, a de sacerdote e a de rei. E para que cada uma das pessoas pudesse desenvolver esses ofícios, eles teriam que ser obrigatoriamente ungidos com óleo, porque isso era o sinal de que aquelas pessoas estavam recebendo a autoridade de Deus para serem profetas, para serem sacerdotes, para serem reis. E aqui eu coloquei pelo menos 2 textos que apontam justamente para essa necessidade. Que necessidade? A necessidade da unção para o desempenho dessas funções. Vamos abrir nesses 2 textos para a gente poder ver isso e depois ligar com a pessoa de Jesus Cristo. Abram aí, por favor, Êxodo capítulo 40. O que é que nós temos aqui nesse texto? Nós temos a recomendação divina em relação aos sacerdotes, para que eles fossem ungidos, fosse colocado sobre eles óleo, para que assim eles pudessem ser investidos, vamos assim dizer, no cargo de sacerdote, e assim servirem o povo justamente através dessa função, que conforme nós estamos a falar, é uma das funções especiais que nós encontramos no Antigo Testamento.
E a gente vê essa recomendação de Deus para que assim pudesse ser feito. Êxodo capítulo 20, versículos 12 até o versículo 15. Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, o que nos diz aqui a palavra. Êxodo 40, verso 12 até o versículo 15. Diz o seguinte: farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Vestirás Arão das vestes sagradas, veja, e o ungirás e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Estão vendo aí a palavra ofício, dever, função? Então, para que um sacerdote ele pudesse desempenhar a função de sacerdote, antes de tudo ele precisava ser o quê? Ungido. Ele precisava ser ungido e assim separado para essa missão. Olha só, versículo 14. Também farás chegar seus filhos, os filhos de Arão, e lhes vestirás as túnicas. Veja, verso 15. E os ungirás como ungiste seu pai. Para quê? Para que me oficie como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. Então, para você ser sacerdote, primeiramente você precisava ser ungido. Isso foi um mandamento que Deus deu. Mas aí fica a pergunta, mas aí fica a indagação. Somente o sacerdote deveria ser ungido para exercer a sua função? Não. Um profeta também deveria passar por esse mesmo processo. Um rei também deveria passar por esse mesmo processo. Se não, vejamos. Abram aí, por favor, também no Antigo Testamento. Primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis. Capítulo 19. Aqui a gente vai ver aquele momento de prova pela qual Elias passou, vencendo os profetas de Baal. Então, logo após esse evento, Deus dá algumas ordens a Elias. E dentre essas ordens, a necessidade dele ungir não só um rei, mas também ungir um sacerdote, dada essa necessidade. Tanto sacerdotes, como profetas, como reis, eles deveriam ser obrigatoriamente ungidos. Olhem só, 1 Reis 19, 16. Olha só, falando Deus para Elias, ele diz: a Jeú, filho de Ninsim, veja, ungirás reis sobre Israel, mas não só isso, e também Eliseu, que seria o profeta que iria suceder Elias, filho de Safate, de Abel-Meloá, veja, ungirás profeta em teu lugar. Perceberam, meus irmãos? Perceberam, minhas irmãs? Um sacerdote teria que ser ungido, um profeta teria que ser ungido, um rei também teria que ser ungido. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, Cristo ele é o nosso profeta, Cristo ele é o nosso sacerdote, Cristo ele é o nosso rei, porque ele é o Cristo de Deus. A palavra Cristo, ela vem do grego, e ela é originária da palavra Messias, que vem do hebraico. E a palavra Messias, ela significa o quê? Ungido. Ela significa o quê? Separado. Ela significa o quê? Consagrado a Deus. E nos é dito que Cristo, ele é esse ungido de Deus. É por isso que ele reúne esses três ofícios em sua mesma pessoa, tanto o ofício de profeta, quanto o ofício de sacerdote, como também o exercício, o ofício de rei. No Antigo Testamento não. Um seria profeta, outro seria sacerdote, outro seria rei. Cristo não, assume os três ofícios simultaneamente. Por quê? Diferentemente daqueles que exerceram o ofício no Antigo Testamento, Cristo ele é o próprio ungido de Deus. Foi essa declaração que Pedro fez por revelação divina lá em Mateus capítulo 16.
Vamos lá? Abram aí, por favor. Mateus capítulo 16, versículos 15 e também o versículo de número 16. Mateus capítulo 16, versículos 15 e também o versículo de número 16. O que é que nos diz aqui a palavra? Olhem só, o que nos diz aqui a palavra, ó. Cristo estava perguntando o que as pessoas diziam acerca dele, e aí Pedro se levanta, e por revelação divina, Pedro fala as seguintes palavras. Quais palavras? Ele diz, versículo 16: respondendo Simão Pedro disse, em relação a Jesus Cristo: tu és o Cristo, o ungido, o separado, o consagrado de Deus, o Filho de Deus vivo, do Deus vivo. Percebe essa ligação? Da unção no Antigo Testamento, para que alguém pudesse desempenhar a função de profeta, a função de sacerdote, a função de rei. Percebe porque Cristo ele desempenha essas três funções? Porque ele também é o ungido de Deus. E quando a gente fala ungido, é com U maiúsculo. Ele foi o separado especialmente por Deus para ser o nosso mediador. E em sendo o nosso mediador, Cristo ele é o nosso profeta, Cristo ele é o nosso sacerdote, Cristo ele é o nosso rei, e ele atende assim, conforme nós veremos, a todas as nossas necessidades espirituais. Então é nesse ponto, meus irmãos, é nesse momento, minhas irmãs, que a gente encontra a ligação desses três ofícios no Antigo Testamento e liga essas três funções a quem? Nós ligamos justamente a pessoa de Jesus Cristo. Complementando aqui a nossa introdução, eu queria destacar esse parágrafo seguinte, ou seja, o penúltimo parágrafo, que diz o seguinte: o ensino sobre os ofícios de Cristo se desenvolveu com mais clareza na Reforma Protestante. O que eu quero dizer com isso? Que ao longo da história da igreja, alguns enxergaram essa verdade, principalmente ali nos primeiros anos da igreja cristã. Contudo, foi a partir da Reforma Protestante que esse ensino acerca dos ofícios de Cristo, ele se tornou mais claro, a partir de homens como Lutero, a partir de homens como Calvino, em especial como Calvino, que sistematizou, organizou esse ensino, para que assim nós pudéssemos ter essa compreensão nos dias atuais. E a partir do esforço desses homens, sobretudo do esforço de João Calvino, as confissões de fé das igrejas históricas do tempo da Reforma, todas elas faziam menção a esse fato. Que fato? Cristo é o nosso mediador. Que fato? Como mediador, ele é o nosso profeta, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso rei. E aqui eu chamo a atenção para a nossa confissão de fé, a confissão de fé dos congregacionais, que nós a chamamos de confissão de Savoy, que conforme nós temos aí, ela foi redigida em 1658, e no capítulo 8, seção 1ª, se fazia menção desses três ofícios de Jesus Cristo. Olha só o que nós temos aqui, a citação desse documento, importantíssimo para nós que somos congregacionais, importantíssimo para nós que defendemos a fé reformada, importantíssimo para nós que temos esse conteúdo doutrinário bíblico. Olha só o que nos é dito nessa parte desse documento de fé. Abro aspas. Aprove a Deus, em seu eterno propósito, e de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o quê? Para ser o mediador entre Deus e os homens, o profeta, sacerdote e rei. Está vendo aí, meus irmãos? Está vendo aí, minhas irmãs? Então, há anos, há centenas de anos, essa é uma verdade, que as igrejas evangélicas tradicionais, históricas, já defendiam dos ofícios de Jesus Cristo. Então, hoje, o que é que a gente vai fazer com a graça de Deus? A gente vai começar a trabalhar esse tema, a gente vai começar a trabalhar esse assunto, para que a gente possa ter pelo menos uma noção básica daquilo que eles tratam, ou daquilo que ele trata, melhor dizendo. E a gente vai começar por onde? A gente vai começar
pelo ofício profético de Jesus Cristo. É por isso que o tema da nossa lição é ofícios de Cristo profeta. Depois nós vamos estudar ofícios de Cristo sacerdote. E por fim nós vamos estudar ofícios de Cristo rei. Então serão os estudos que nós teremos aqui na sequência. Hoje, repito, a gente vai considerar o ofício profético de Jesus Cristo. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Eu sei que eu exagerei. Eu sei que eu falei muito nessa palavra introdutória, mas eu precisava fazer isso, meus irmãos. Porque não dá para trabalhar um assunto como esse sem a gente poder entrar nesses detalhes. Até porque, conforme nós vimos, os irmãos, pelo menos na sua maioria, não haviam escutado nada a respeito. Então a gente teve que pegar toda a base para poder trabalhar essas questões introdutórias, para somente a partir disso começar a trabalhar o ofício profético de Jesus Cristo. Em resumo, o que a gente trabalhou nessa parte introdutória foi justamente esse fato. Que fato? Dos ofícios que Cristo ele desempenha, dos deveres. E por que ele desempenha esses deveres? Porque ele é o nosso mediador. E como mediador, ele atende às nossas necessidades. E para atender às nossas necessidades espirituais, ele é o nosso profeta, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso rei. Esse ensino ele teve como origem aquilo que a gente observa no Antigo Testamento, quando os profetas, os sacerdotes, os reis, eles eram ungidos. E aí a gente vem para o Novo Testamento e Jesus Cristo ele é denominado como o Cristo, o ungido, o significado da palavra. Então ele é o ungido de Deus e como tal, pelo fato de ser o nosso mediador, ele é o nosso profeta, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso rei. Ao longo da história da igreja sempre se percebeu esse ensino, porém do período da reforma ele ficou mais claro, mais organizado, tanto é que ele é descrito nos antigos documentos de fé, conforme nós citamos, Confissão de Fé de Savoy, que é a confissão de fé que caracteriza as igrejas congregacionais históricas em todo o mundo. Em síntese, foi isso que nós vimos até aqui. Melhorou mais? Melhorou? Muito bem. Então vamos lá. Ponto 1. A natureza do ofício profético e sua relação com Cristo. A natureza do ofício profético e sua relação com Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, o que é um profeta? O que significa essa palavra? É como a nossa irmã Aveline levantou. Às vezes as pessoas falam determinadas coisas, mas elas falam essas coisas sem terem a base necessária para falar. Às vezes não tem nem a base do significado da palavra. Então muitas vezes as pessoas se levantam se autodenominando profetas, e se você chegar para elas e perguntar: meu irmão, minha irmã, o que é um profeta? O que significa a palavra em si? Muito provavelmente ela nem vai saber responder. Daí a necessidade da gente trabalhar essas coisas pela base, sobretudo mostrando os significados de cada uma dessas palavras e as suas implicações, como nós estamos a fazer em relação ao ofício profético de Jesus Cristo. E aí permanece a pergunta: o que é um profeta? Olha só o que nós temos aí no primeiro parágrafo do primeiro ponto da lição que foi distribuída aí aos irmãos. Veja, segundo o uso das escrituras, um profeta é alguém que fala em nome de outro. Olha aqui, você já tem uma definição do que seja um profeta. Alguém que fala em nome de outra pessoa. A gente já percebe aí um caráter intermediário, né? Alguém que fala por outra pessoa. Então, não esqueça disso. Quando você ouvir, quando você escutar a palavra profeta, lembre-se, biblicamente falando, um profeta é alguém que fala em nome de outra pessoa. Vamos ver um exemplo disso na prática. Vamos ver um exemplo disso de acordo com o ensino da palavra do Senhor. Abram aí, por favor. Êxodo capítulo 7. A gente vai tomar como base aqui Arão e Moisés. Isso vai nos auxiliar e muito a poder entender o que é um profeta na prática. E de certa forma, isso já dá base, Aveline,
a resposta que eu dei agora a você, que não existe mais profetas como a gente tinha nas Escrituras Sagradas nesse período de revelação. Qual o contexto aqui? O povo de Israel estava escravizado no Egito. Deus chama Moisés para servir como um libertador do seu povo. Quando Deus chama Moisés, e você vai ver isso nos capítulos anteriores, Moisés chega para Deus e diz: Senhor, eu sou pesado em palavras. Moisés esqueceu até a forma de falar. Será que foi, né? Ou será que era desculpa da parte dele? Os 40 anos que ele passou no deserto, porque ele foi criado num palácio. Ele foi criado como o filho da filha de Faraó. Então, com certeza, ele era uma pessoa instruída, com certeza, ele era uma pessoa que tinha estudado, mas aí ele foge, passa 40 anos errante ali no deserto, tomando conta do rebanho do seu sogro Jetro, e aí quando Deus aparece para ele, Moisés diz: Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Aí Deus faz e diz: então chamarão teu irmão, e aí ele vai funcionar como boca tua, como profeta teu, como intermediador entre você e Faraó, e ele vai falar as tuas palavras. Olha só o caráter profético aqui, o caráter da função. Vamos lá, Êxodo capítulo 7. Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Então, disse o Senhor a Moisés. O que? Deus diz: Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu. Moisés representaria Deus em relação a Faraó para poder transmitir a vontade de Deus, mas aí ia surgir uma segunda pessoa nesse processo, que seria o quê? Arão. Arão seria o profeta de Deus representado aqui por Moisés. Os irmãos estão entendendo essa relação? Aqui Moisés representaria Deus e Arão seria o profeta de Deus, porque Arão serviria como um condutor daquilo que Deus queria falar para Faraó. Moisés, Arão, Faraó. Arão como profeta, aquele que falava em nome de Deus. Perceberam esse fato, essa relação? Sim? Isso é importante. Versículo 2. Olha só, versículo 2. Tu falarás, disse Deus a Moisés, tudo o que eu te ordenar. Deus falava para Moisés. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Então não foi Moisés que falou direto a Faraó, ele usou intermediário. E quem era esse intermediário? Era Arão, porque no caso ali ele era um profeta de Deus. Daí nós falarmos que, essencialmente falando, um profeta é alguém que fala em nome de outra pessoa. Aqui no caso, um profeta de Deus é alguém que fala em nome de Deus. Então, em suma, meus irmãos, em suma, minhas irmãs, a palavra profeta significa isso. É alguém que fala em nome de Deus. E a gente observa aqui nessa relação e no chamado de Moisés e de Arão. Então, no segundo parágrafo, eu inicio dizendo: no Antigo Testamento, Moisés, ele predisse a vinda do grande profeta. No Antigo Testamento, lá no livro de Deuteronômio, Moisés havia predito que viria um outro grande profeta. Um outro grande profeta. Isso aqui já é um anúncio que apontava para Jesus Cristo. E nesse anúncio nós observamos o ofício que Cristo e ele desempenharia como profeta. Vamos lá para esse texto? Abra aí, por favor, Deuteronômio 18. Inclusive, esse texto aqui, ele está na lista dos textos que os irmãos devem ler, as leituras devocionais da semana. Conforme nós sabemos, o livro de Deuteronômio, ele marca um período de transição. O ministério de Moisés estava chegando ao fim.
A sua missão estava sendo concluída de levar o povo até a terra prometida. Ele, Moisés, não adentraria a terra, conforme nós falamos já em estudos anteriores, pelo fato de Moisés ter desobedecido a Deus. Então, ele iria passar o bastão, vamos assim dizer, para Josué, que seria o seu substituto, que seria aquele que sucederia Moisés. Então, nas últimas palavras que Moisés ele está a proferir ao povo, ele faz essa profecia, ele dá essa predição de que no futuro vi um outro profeta. Não seria qualquer profeta, como a gente observa ao longo de toda a escola profética do Antigo Testamento, seja os profetas maiores, seja os profetas menores. Não, seria um profeta muito especial, muito especial mesmo. E aqui ele já prediz quem seria esse ou que viria esse profeta. Olha só, versículo 15. Olha só, Deuteronômio 18, a partir do versículo 15. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, dos israelenses, dos israelitas, dos judeus, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Grave essa expressão final aqui. A ele ouvirás. Eu não sei se vai dar tempo da gente chegar hoje, mas grave aqui essa expressão. A ele ouvirás. Então Moisés já anuncia, vai vir um profeta. Esse profeta vai ser um judeu. Esse profeta vai ser semelhante a mim, e esse profeta deve ser ouvido por vocês. Escutem o que esse profeta vai dizer. Versículo 16. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Aqui Moisés ele está relembrando aquele momento em que ele entregou a lei e ele apareceu no monte Horebe, e aí havia trovões, fogo, o povo ficou com medo e o povo temeu chegar na presença de Deus e designou Moisés para ser o quê? O representante entre Deus e o povo. Veja que Deus sempre trabalha nesse caráter de intermediário. Então Moisés representava o povo diante de Deus, representava Deus diante do povo. Ele era um profeta, vamos assim dizer. E ele recorda esse fato que aconteceu 40 anos antes, 40 anos atrás. Versículo 18. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a mim. Veja, em cuja boca porei as minhas palavras. E mais, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De modo, ou de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, esse profeta, disso lhe pedirei contas. Então Moisés diz, preste atenção a esse profeta, a tudo aquilo que ele falar, porque se vocês não observarem isso que esse profeta aqui virá, e o que ele falar, se vocês não considerarem, eu vou pedir conta pedir conta a vocês. Então, nesse sentido, esse grande profeta que Moisés ele prediz aqui, ele seria um órgão de comunicação da mente e da vontade de Deus para os homens. No Antigo Testamento, conforme nós falamos, nenhum profeta vai chegar nesse nível quando nós vamos comparar com Jesus Cristo. Existiram vários profetas, com certeza. Profetas que tiveram um período de ministério grande, profetas que tiveram um período de ministério pequeno, daí a classificação, profetas maiores, profetas menores, mas não era a esses profetas que Moisés estava se referindo, mas seria o profeta, com um artigo definido, o profeta que viria e que falaria diretamente a palavra de Deus. E quem seria esse profeta? Abram aí, por favor. João 14. João 14, versículo 24. A própria pessoa fala. João 14, 24. Porque se essa palavra tivesse se cumprido ao longo do ministério profético do Antigo Testamento, não seria o profeta, seria os profetas, porque foram vários, mas aqui é um só, mostrando que ele seria especial.
Aqui é um só, mostrando que ele teria uma qualificação especial. E qual seria essa qualificação? O profeta que veio, ele mesmo vai falar isso. Veja, João 14, versículo 24. Olha só, quem é que fala essas palavras aqui? O próprio Jesus Cristo. E o que é que ele fala? Prestem atenção. A voz do grande profeta Jesus Cristo. Cristo diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo, disse Cristo, não é minha, mas de quem? Mas do Pai que me enviou. Eu sou o profeta que foi prometido por Moisés. Havia a esperança do grande profeta. Os profetas do Antigo Testamento, por mais que eles tivessem sido importantes e foram, por mais que eles tivessem desempenhado um importante ministério, e eles desempenharam com toda certeza, mas nenhum deles chega nesse nível da categoria de Jesus, porque ele diz: as palavras que eu estou dizendo para vocês, Jesus, não é minha, mas o Pai que me enviou do céu para falar a sua verdade. Os profetas eram levantados aqui na terra. Cristo, ele foi separado por Deus dos céus para vir à terra e aqui na terra falar a palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, não foi sem razão, não foi sem motivo, que na medida em que Cristo ele desenvolveu o seu ministério, os judeus perceberam que Deus havia cumprido a promessa do envio do grande profeta para eles. Olha só, a quantidade de textos que mostram justamente essa realidade. Não sei se vai dar tempo de ler todos, talvez não dê, porque o tempo já está estourado, mas eu queria pelo menos ler alguns desses versos, pelo menos alguns, 2 deles, para a gente poder perceber esse fato, para a gente poder perceber essa verdade. Abram, por favor, aí, pegando a sequência. Lucas capítulo 7, versículo 16. Lucas capítulo 7, versículo 16. Olha só, que coisa maravilhosa a gente observa aqui. Lucas capítulo 7, versículo 16. Aqui é início do ministério de Jesus Cristo. Começou a pregar, começou a falar. Já havia proferido o Sermão do Monte. Estava desenvolvendo seu ministério, falando, pregando nas cidades, anunciando o reino de Deus, falando. E aí, olha só a conclusão, aqui as pessoas chegaram. Lucas 7,16. Pegaram? Olha só o que nos é dito, ó. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, foi que as pessoas disseram em relação a Jesus Cristo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Olha só, chegou a concretização da promessa. Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo através do seu profeta, através do seu próprio filho, desempenhando a função profética. Isso no início do ministério de Jesus Cristo. Vamos para outro texto em Lucas, para poder facilitar. Final do ministério terreno de Jesus Cristo, ali no processo de ressurreição. Lucas 24, versículo 19. Quando Cristo está ali a encontrar e conversar com os discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, 19. Olha só a expectativa, a visão, melhor dizendo, que as pessoas tinham de Jesus Cristo. Eles estavam conversando com um grande profeta, e até então não tinham percebido esse grande profeta. Mas eles falaram uma coisa interessante sobre esse grande profeta, já reconhecendo como Jesus Cristo. Olha só, Lucas 24, 19. Abriram? Diz o seguinte a palavra do Senhor. E lhes perguntou, os discípulos no caminho de Emaús, perguntou a Jesus Cristo sem saber quem ele era. Sem saber quem ele era, porque ele tinha ressuscitado. Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. Veja, que era varão o quê? Cristo era o quê? Varão? Profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Cristo não só fazia, Cristo falava.
Cristo não só operava milagres, ele falava a verdade de Deus, e como tal ele era o profeta de Deus. Não foi sem razão, meus irmãos, não foi sem motivo, minhas irmãs, que Pedro, quando ele está a falar lá em Atos capítulo 3, ele faz menção da profecia de Moisés, lá em Deuteronômio 18, e ele mostra que aquela profecia de Deuteronômio 18, da vinda do grande profeta, ela se cumpriu em Jesus Cristo. O próprio Pedro fala isso. Abram aí, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Ele cura o coxo. Aproveita o momento para fazer uma pregação. E nessa pregação ele faz menção a esse texto. Ele está falando de Jesus Cristo. E olha o que ele diz aqui no versículo 22. Versículo 22, versículo 23, ó. Disse na verdade Moisés, Pedro cita, aí vai citar Deuteronômio 18. O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo que vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Versículo 24, e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Que dias? Os dias de Jesus Cristo, da sua vinda, os dias de Jesus Cristo, seu ministério. É interessante aqui que no versículo 24, Pedro faz menção de Samuel e dos outros profetas, mas nenhum deles se igualaram a Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, dessa forma, minhas irmãs, a gente pode afirmar que a Bíblia não só prometeu, mas também a Bíblia apresentou Jesus como o grande profeta de Deus. Aquele que fala em nome de Deus, aquele que é o próprio Deus falando a cada um de nós. E por isso nós podemos crer e afirmar que Cristo ele é o nosso profeta, o nosso profeta. Então você tem o significado da palavra profeta, você tem a natureza do ofício profético, você tem Cristo de fato se concretizando como esse profeta a quem nós devemos ouvir. Antes da gente concluir propriamente dita a nossa aula, meus irmãos, minhas irmãs, alguma dúvida, alguma pergunta deste primeiro ponto que nós acabamos de trabalhar? Sim ou não? Não? Deu para perceber? Deu para entender? E eu pensava que a gente podia trabalhar todo o ofício profético de Jesus Cristo hoje. Que grande engano, que grande engano. Porque diante disso que nós estamos a falar, retomando a aula, a gente pode se perguntar, mas como é que Cristo ele desempenha o seu ofício profético? O que é que ele faz por ele ser esse profeta, esse grande profeta de Deus? Como é que ele realiza, como é que ele desempenha esse ofício? A gente vai ver no segundo ponto, que não vai dar mais tempo hoje, no domingo que vem, o exercício do ofício profético de Cristo. O exercício do ofício profético de Jesus Cristo. E a gente vai ver pelo menos 3 formas, 3 modos, através dos quais Cristo, ele é o nosso grande profeta. Mas para fechar a nossa aula, hoje pela manhã, e de certa forma nesse fechamento, poder trazer uma lição para nós, o que é que fica, meus irmãos, o que é que fica, minhas irmãs, de implicação para as nossas vidas, com base em tudo isso que nós acabamos de ver hoje pela manhã, e foi muita coisa, foi muita coisa, foi muita coisa mesmo, mas de nós considerarmos o grande privilégio que nós temos, o grande privilégio que nós temos de termos um profeta em nossas vidas. Não são esses profetas que surgem aí, à torta e à direita, com as suas profecias, com as suas palavras de vitória, com as suas afirmativas vãs. Não, muito pelo contrário. Nós,
meus irmãos, nós, minhas irmãs, que somos povo de Deus, que fomos alcançados pela sua obra redentora, que temos a Jesus Cristo como nosso intermediário, o mediador dessa nova aliança, na qual nós estamos inseridos, por causa da obra que Ele realizou e realizou em nosso favor. Irmãos, irmãs, nós temos esse privilégio de termos esse profeta em nossas vidas para poder nos conduzir, de termos esse profeta em nossas vidas para poder nos corrigir, que essa é uma necessidade que nós temos, e uma necessidade que nós temos não é de agora, é uma necessidade que nós temos desde o jardim do Éden, quando Adão, que nos representava, foi rebelde a Deus e a sua palavra, e desde aquele momento, Adão, quando pecou, precisava de direção, precisava de correção, e foi justamente isso que Deus fez. Quando apareceu, emitindo juízos, quando apareceu, dando instrução em relação ao sacrifício que Adão deveria fazer para ter coberto os seus pecados, que já apontava para Jesus Cristo. Então, pós-queda, pós-pecado de Adão, todos nós precisamos de alguém que nos oriente. Todos nós precisamos de alguém que confronta os nossos pecados. Todos nós precisamos de alguém que nos ensine a vontade de Deus. Por isso Deus, ao longo de toda a história da redenção, Ele levantou inúmeros profetas, e eles cumpriram sim cabalmente com aquilo que Deus lhes havia designado. Mas Deus, na sua graça, Deus, na sua misericórdia, enviou o seu Filho para que seu Filho pudesse encarnar, e ao se encarnar, ele pudesse ser esse profeta perfeito, absoluto, que nos ensina o caminho de Deus, que nos confronta com a palavra de Deus, que nos orienta segundo a vontade do Senhor. De sorte, meus irmãos, de sorte, minhas irmãs, que louvado seja Deus, que nós não estamos sós, que nós não estamos errantes nesse mundo. Nós temos um profeta que conduz a nossa vida, que orienta a nossa vida e que nos instrui acerca de toda a vontade de Deus. E ao cumprirmos essa vontade, a gente pode ter a certeza, a convicção de que nós não seremos punidos por Ele. Então, regozije-se em Deus, alegre-se no Senhor, porque na manhã de hoje, pelo menos inicialmente, Deus Ele nos apresentou o seu profeta, o seu perfeito profeta, Jesus Cristo, o nosso Redentor. Que Ele nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém.